Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers, isso mesmo, nosso canal maravilhoso, amado. Gente, já que vocês estão me vendo aqui nesse formato de telinha de Zoom, vocês já sabem o que é hoje. Já é Cultura Z, aquele quadro do nosso canal aqui onde a gente fala de alguma coisa da cultura pop, filmes, vídeos, livros, séries, anime, qualquer coisa da cultura pop. A gente olha para essas coisas de uma perspectiva cristã, numa cosmovisão, numa lente cristã, pega os princípios que a gente pode aprender com isso, pensa em filtros de como ver o que é bom e o que não é bom e percebe que a graça de Deus está se manifestando de formas maravilhosas. A gente pode aprender com muita coisa legal. Eu tô com um pessoal muito gente boa aqui comigo, aqui ao meu lado, Isa. Bem-vinda, Isa. Oi? Ali embaixo, ali, ó, Areta. Areta é conhecida já da gente, hein? Oi, gente. E aqui embaixo, que não podia faltar, né, desde o início dos YouTubers, meu grande amigo Danilo Lima. Sim. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o filme do Pantera Negra, esse filme maravilhoso, lindo, incrível, que, se não me engano, me corrija se estiver errado, Danilo, o único filme da Marvel a ganhar o Oscar, certo? Quase certeza que você está certo. Ele vai contar a história do T'Challa, né, o Pantera Negra, depois da Guerra Civil, que o pai dele morreu, e agora ele precisa assumir o reino, né, ele vira o rei de Wakanda, e a história conta a jornada dele, de não apenas se tornar, né, mas ser uma pessoa, vamos dizer, capaz de liderar aquele reino, e ao mesmo tempo vai estar enfrentando os conflitos do Killmonger, né, que é uma pessoa que também era descendente de Wakanda, só que ele tem uma ideia completamente diferente do que o futuro deles deveriam ser. Então, o que eu mais gostei desse filme é o fato dele demonstrar a importância que a conexão que a gente tem com as histórias é para nossa vida. Eu lembro que quando eu estava crescendo, eu não tinha nenhum personagem na qual eu me identificava. E eu lembro também que eu odiava festa fantasia porque eu não conseguia achar ninguém que eu conseguia me vestir e tal. E o fato de eu me vestir de alguém que não parecia, que não me representava, me deixava muito desconfortável. Então eu acho que a importância, esse filme ele veio para mostrar a importância da representatividade, porque a representatividade ela é muito importante para o nosso processo de formação social, porque a partir do momento em que a gente vê alguma coisa que a gente se identifica e se reconhece, e abre um leque de possibilidades, porque a gente se vê nessa pessoa e a gente se imagina sendo essa pessoa. Quando você ouve histórias que você não se conecta ou que você não se identifica com personagem nenhum, não faz sentido para você. E as histórias, ela tem esse objetivo não só de entretenimento, mas de instrução, de ensino. Jesus usa muito histórias, né? Ele usa as parábolas sempre para ensinar alguma coisa. E ele é super intencional em pensar em pontos que representem algo daquela sociedade, daquele grupo com que ele está falando, sejam pontos positivos ou pontos negativos, para instruir e para ensinar. Então a história tem esse poder. Se você consegue ter uma história onde você consegue fazer com que o maior número de pessoas se identifiquem, é muito bom, né? E quando eu olho eu lembrei de um vídeo que eu assisti, que era uma sala de aula, assim, né, de crianças negras, quando elas descobrem que vão assistir o filme do Pantera Negra. Elas vibram de um jeito, assim, que elas começam a dançar e a alegria no rosto delas é incrível, assim, porque elas não tinham visto ainda nenhum herói que elas se identificassem na força com que elas se identificaram com os personagens, porque não é nem só com o T'Challa, né, com o Pantera Negra, mas é com todos os personagens que aparecem ali no filme. E se vê nos personagens, né, eu acho que tem um poder assim, muito forte, acho que especialmente sobre a criança, né. Às vezes eu penso assim, nos heróis que eu via quando era criança, e daí tipo, tem alguns, tipo Superman, Capitão América, que eles eram um negócio assim, tão perfeito que parecia inatingível, né. E daí você pega, por exemplo, um Homem-Aranha, que ele já é mais magrinho, né, todo bombado, ele passava por dificuldade financeira, precisava trabalhar, ele tinha dificuldade com garotas, ele era o nerd estudioso, então era um personagem que pra mim, por exemplo, eu conseguia olhar pra ele, me identificar e pensar, putz, mano, se o Homem-Aranha está conseguindo viver todas essas coisas e lidar com esses problemas do jeito dele, eu também posso fazer, eu posso ser o Peter Parker da minha vida, né? Cara, Jesus fez isso.
né? Pode falar, Isa. Eu lembro que na minha infância eu sempre tive um carinho muito especial com personagens que tinham a pele de cor mais escura ou que tinham uma etnia diferente, que fugiam do padrão, porque eu não me via representada, por exemplo, nas princesas. Eu era muito apegada na Pocahontas, porque era a única personagem de cor que eu conseguia me identificar. Então, assim, eu não sabia o que tinha de errado, mas tinha um vazio, sabe? E ainda que a gente seja criança, a gente consegue sentir essa diferença. A importância da conexão traz esperança, né? Por que eu falo isso, né? Acho que na conversa, não sei se a Areta citou, mas quando você se identifica e vê alguém que fez e alcançou alguma coisa, você percebe que você também tem condições, que você se conecta com essa história, você se conecta com essa pessoa. E Jesus faz isso, porque ele não vem num olhar de superioridade, porque ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, no caso da Trindade, mas ele abre mão disso tudo e vem se identificar com a humanidade, né? Ele se faz numa condição inferior, né? Como todo mundo aqui, né? Só que sem pecado, diferente da gente, para que a gente possa olhar para ele e se identificar. E ele morre no nosso lugar, ele passa por todas as coisas da vida, ele vem como um bebê, ele cresce, ele vivencia todas as frustrações, talvez, de um adolescente, né? Não tem nada narrando sobre a adolescência de Jesus, mas ele vem e traz uma identificação para nós. Então, eu olho para Jesus e vejo, cara, ele passou pelas mesmas coisas, ele se expôs à possibilidade do pecado e venceu o pecado, né? Não pecou, e isso me dá esperança. Então, a gente precisa, sim, de identificação, a gente precisa, sim, de representatividade, e não só para quem que quer se sentir representado, mas para quem também observa e aprende isso, porque eu comecei a pensar mais sobre esse assunto por causa do Pantera Negra, né? Apesar de sentir a mesma coisa que a Isa e a Areta, de não conseguir me identificar tanto, porque você pega um Capitão América, ele é loiro bombado, mano. Eu nem sei o que eu sou, velho, sou bem brasileiro, mistura de tudo, com bisavó índia, da parte do meu pai tem negros também, não sei se tem europeu aqui no meio, não sei se tem... Não sei, cara. Então eu não conseguia me identificar, né? E aí eu comecei a parar para pensar um pouco mais quando eu vi o quão bom foi para a comunidade negra ter o Pantera Negra e se identificar, da galera olhar aquele pôster bonito com aqueles atores, com o elenco, sua maioria negro, e falar, cara, agora eu sei como as pessoas se sentem quando elas vão ao cinema e veem pessoas parecidas com elas. Isso é muito bonito, cara. Exatamente, Euler. Eu acho que a partir do momento que você vê que uma pessoa que tecnicamente é igual a você, ela não está se sentindo igual a você, isso vai gerar uma espécie de compaixão. Por que a gente que vive em mundo igual, a gente não sente a mesma coisa, a gente não tem as mesmas experiências? E é justamente isso que faz as pessoas pensar. O reconhecimento do problema gera nas outras pessoas que não passam por ele acho que necessidade, né, de mudar. Ela começa a se colocar num lugar de empatia, né? Empatia. O que eu posso fazer para ajudar meu companheiro? É o sentimento que Jesus teve. Ele veio por compaixão, por misericórdia aos seres que estavam presos ao pecado. Ele veio com em Hebreus fala isso, né? Fala que por Cristo ter sido homem, vencido as coisas, a gente também pode vencer nele agora as tentações. Diferente de muitos filmes, na verdade muitos não, né? São poucos que abordam uma realidade fora da Europa, dos Estados Unidos. Quando fala de África, todo mundo liga a miséria, a pobreza, uma imagem totalmente pejorativa, não tem muita cultura, ou se tem, ela não é muito explorada por conta da miséria. E em Pantera Negra, a gente tem uma visão completamente diferente. A gente tem literalmente uma utopia na África, a gente vê uma riqueza cultural imensa, principalmente na cena do ritual de inicialização do T'Challa, onde você vê muitos líderes, são de diversos povos, que representam diversas culturas, uma gama de cores diferentes, assim, você se vê encantado pela primeira vez pela África. Eu nunca tinha sentido isso ao ver uma representação da África como eu tive quando eu vi o filme. E é assim mesmo, porque eu fui em 2012 numa viagem missionária para lá. E os missionários falavam o seguinte: cuidado para o bichinho da África não picar você.
Porque não só o povo, mas toda a beleza que tem em volta de cores, porque as roupas, os tecidos, é tudo assim. Eu saí ali, cara, mexido, assim. Tanto que sempre eu mando mensagem pro missionário que eu conheci lá, falando, e ele sempre me cutuca, e aí, volta quando? Porque realmente traz essa beleza. Mas o que eu gostei também não foi só do contexto do país África que eles trouxeram de diferente, mas do própria visão do herói. Porque quando você pega, por exemplo, o Luke Cage, que é um outro personagem negro, né, da Marvel, ele é um ex-presidiário, então ele tem um contexto meio ruim, assim, né, que normalmente é o padrãozinho que as pessoas olham de um... Sei lá, o cara olha para um herói negro, ele tem que ter passado e superado tudo isso. Ele vem de um contexto super humilde e ruim, da quebrada, e aí ele vai e ultrapassa isso. Isso existe e tem valor nessa história também, mas ele vem com o T'Challa, que é tipo o príncipe soberano de Wakanda, né? Tipo, ele é muito bom, velho. Tipo, ele é incrível, assim, ele chega todo, pô, eu sou o cara aqui e o nosso país é incrível, só que o problema é que eles são fechados neles, né? Mas o que eu gostei é isso, que traz essa visão do herói diferente. Não é um herói negro que veio da quebrada e lida só com a criminalidade. Não, é um herói que, cara, ele é um rei, ele tem poder, ele tem riqueza, ele tem poder para mudar e ajudar outras pessoas. Você falou da questão deles serem fechados entre eles, né? Isso é o que traz o grande conflito do filme, né? Porque aí aparece o personagem que é o vilão, o anti-herói, não sei, a gente pode discutir sobre isso, que é o Killmonger, e ele olha para essa riqueza, ele acha que deve ser feito uma coisa, ele acha que deve ser usado aquilo ali para poder impor o poder de Wakanda, enquanto o T'Challa, ele tá na jornada tentando descobrir o que ele tem que fazer, né? No começo do filme tem um pouco disso, ele ouve uma opinião aqui, uma opinião ali, até que no final ele entende, né? Ele vai concluir que ele tem que usar aquilo lá para fazer as pontes, né? E não muros. Acho que o legal que o Danilo falou do vilão, eu acho que a figura do Killmonger é justamente o que o Euler falou antes, aquela pessoa que passou por grandes dificuldades, né? Vamos dizer assim, o negro que sempre foi representado no cinema. Ele teve grandes dificuldades, ele alimentou, né, o ódio dentro dele, e ele estava tão cego que ele acreditava que ele tinha que se vingar das pessoas, não só das pessoas, mas da sociedade como um todo, né, que trouxe essa situação da vida dele. E em contraste a gente tem o T'Challa, que é um cara mais pacífico, mas também tem um histórico, né, de vida diferente. Então, acho que é o fato de como as coisas externas que acontecem com a gente alimentam o ódio e como a gente quer exteriorizar isso e se vingar. E às vezes a gente está tão cego que a gente não consegue perceber que a violência também não é a melhor opção, né? Você falou muito, muito legal isso, Areta, porque você deixou claro que as coisas externas, né, elas influenciam algo que já está lá dentro, né, alimenta o ódio que a pessoa foi alimentando ali, né, porque a gente vê o Killmonger reagir dessa forma, né, e é muito o que Tiago fala no capítulo 4 da carta dele. De onde vêm as guerras e as contendas, as desavenças, as brigas de vocês? Vem do coração, dos maus desejos que vocês têm, daquilo que vocês alimentam, vocês não devem alimentar isso, né? E o Killmonger, ele alimenta isso de uma forma em que, certo ponto no filme, quando ele consegue alcançar o poder, porque vai ter uma treta entre ele e o T'Challa, tal, ele vai vencer ali, parece que o T'Challa morreu, mas não morreu, viu, já, é meio spoiler, mas não é tão spoiler não, viu? Aí, ele tem uma atitude igual dos caras que oprimiram ele durante a vida dele. Ele, agora eu tenho poder, agora que eu tô em cima, vocês vão ver o que é. Eu vou vir com ódio e com violência para cima de vocês também, né? Então ele traz uma resposta errada, né? Mas eu queria voltar numa discussão que Wakanda, ela estava fechada ali, ela traz um cenário de tipo, a África, que normalmente tem uma visão de um país pobre, o negro que normalmente não é o privilegiado, e o Wakanda é o contraste, ela é rica e ela é privilegiada, né? Então o T'Challa é privilegiado em contraste com o Killmonger. O Killmonger não lida bem com a situação e alimenta o ódio. Mas o T'Challa,
ele, em alguns momentos, ele fecha os olhos dele também para a dificuldade dos demais, né? Tanto que tem uma frase forte no filme que é de um amigo dele que fala: se você abrir as portas para essas pessoas virem, os problemas delas virão também. E a gente não quer lidar com isso, a gente está bem aqui. Por que você vai trazer esses problemas para cá, né? Eu acho que isso também reflete muito na nossa vida, né? Porque às vezes a gente está tão confortável no nosso espaço e no que a gente está vivendo, que a gente esquece que o outro, que a gente também tem que cuidar do outro, que a gente também tem que olhar para o outro. E a partir do momento que a gente olha, o problema do outro também vira nosso problema. Então, quando a gente está nesse lugar de confortável e bem com nós mesmos, a gente não quer olhar para o outro, a gente quer se fechar e manter o que está bem. Mas não é isso que a gente é ensinado, né? A gente é ensinado a ajudar o próximo e ajudar eles a resolverem os problemas dele, que é justamente sair dessa posição de conforto. Você vê isso em Jesus, né? Porque ele poderia muito bem ter ficado lá, Jesus, Deus, Espírito Santo, pela eternidade, usufruindo um do amor do outro, felizes da vida. Mas ele olha para o homem, ele vê o problema do homem, vê a dor que ele está sentindo. Então ele abdica da sua própria glória, né? Para se tornar homem, para poder sentir essa mesma dor, para poder depois trazer a redenção, né? Compartilhar, abrir uma ponte entre Deus e o homem, né? Então isso fica muito claro no exemplo de Jesus. Voltando um pouco no assunto aí do Killmonger, né? Eu vou falar sobre duas cenas emblemáticas do filme. A primeira é aquela do museu, que ele olha para os objetos africanos e ele argumenta lá com a menina do museu, lá que conhece a história africana, e ele fala assim, que vocês tomaram isso à força, né? E por causa disso, ele se sente no direito de atacar o museu e pegar aquelas coisas de novo. Isso revela bastante do personagem, porque ele começa a se tornar tão cego pelo ódio dele, que ele começa a fazer o mesmo tipo de violência que ele alega ter sofrido, né? Que daí é a fala do T'Challa lá no final, quando eles estão lutando, que ele diz: você quer que nos tornemos como as pessoas que tanto odeia. Então aquele ódio lá começou a transformar ele justamente na pessoa que ele estaria combatendo, né? Então é interessante ver isso no personagem. E dá pra ver que a partir do momento que você reage com ódio em algumas situações de racismo que você vê, você sempre vai ser lido como uma pessoa que, tipo, é inconsequente e no final ninguém acaba aprendendo nada. Então, todas as discussões, sempre que eu vou falar sobre racismo, eu procuro ser o mais paciente possível e, assim, essa reação agressiva que é da gente ficar falando, não, mas tem que quebrar tudo mesmo, isso nunca vai se tornar algo normal ou isso nunca vai ter algum cabimento na cabeça de uma pessoa que nunca entendeu a dor. Então a gente tem que sempre apresentar a vivência, o porquê, tem que falar, então, isso aqui tá errado, porque querendo ou não, o museu estava errado de ter roubado aquilo, mas uma reação dessa nunca vai ser lida por aquelas pessoas que estavam no museu como uma justiça, todo mundo viu como um ataque. Então, por isso que é necessário o debate, a discussão, a gente falar sobre racismo, a gente falar sobre cultura negra, porque se a gente continuar só negando, só reagindo dessa forma, ninguém nunca vai aprender nada. E muitas vezes a gente se vê cansado de explicar sempre a mesma coisa, inclusive quando você levanta a bandeira do movimento, você sempre tem que se ver explicando a mesma coisa. Mas, no mundo atual, onde a gente está, a gente tem que explicar a mesma coisa. É o mal necessário para que no futuro os nossos filhos não tenham ficar explicando a mesma coisa. Isso que você falou tem a ver com que o T'Challa conversa com o pai dele numa cena. Que o pai dele, o T'Challa tá entre a vida e a morte ali, né? E o pai dele fala: não, vem comigo, fica aqui e descanse, né? Tenha uma eternidade aqui de descanso agora, você já fez seu papel. Daí ele fala: não, porque as pessoas lá estão sofrendo e o que o Killmonger é uma consequência do que a gente criou, porque a gente se silenciou. Você tomou uma decisão errada e aí alimentou mais ódio ainda no coração, que já estava cheio de ódio, e a gente precisa mudar isso. Então o T'Challa percebe que o fato dele ter se fechado ali em Wakanda, só pensado nele, só pensado na tribo local dele, que ele vai falar depois, que a gente tem que ter uma perspectiva de que todos somos uma tribo só, em que realmente em Cristo todos somos feitos num povo só, né? Mas ele fala: a gente não pode se calar, eu tenho que ir lá e resolver essa situação.
né? Porque essa não é a solução para o problema, né? Martin Luther King falava isso. Não tenho medo do que os caras maus estão fazendo. Porque eu olho para a Bíblia e eu vejo que o coração do homem é corrupto. Jeremias fala isso. Eu não estou surpreso, né? Martin Luther King é um pastor, então ele não estava surpreso com aquilo. Mas eu estou preocupado e tenho medo, sim, das pessoas que se dizem justas e boas não fazerem nada. E essa é a decisão do T'Challa nessa hora. Ele, cara, eu vou voltar lá e eu vou mudar essa situação. Para mim, esse é o grande ponto que mostra a grandeza desse rei, a grandeza do Pantera Negra, a grandeza do T'Challa, que é quando ele decide: houve um problema, houve um erro do meu pai, eu vou arcar com a consequência disso da maneira certa, da maneira correta, por mais que seja difícil ou por mais que tome tempo, né? Faz parte, a gente tem que levantar realmente esses assuntos, porque esse é o nosso papel como luz para acabar com a injustiça que o pecado e as trevas trazem. Eu acho legal que você falou, e que a Isa também falou, que é justamente isso. Ele reconheceu o problema e ele falou: o que eu posso fazer para mudar de uma maneira que seja assertiva mesmo? Porque ele entendeu o problema do vilão, né? Mas ele sabia que o jeito que ele estava fazendo não era o certo, a violência não era o certo. E ele também viu a decisão do país dele, né, histórica, de se fechar. Ele sabia o motivo daquilo, para eles não sofrerem influências externas e isso prejudicar eles, mas ele também sabia que isso é certo, porque eles tinham condições de ajudar outras pessoas. Então ele entendeu, ele achou uma solução que ia ajudar tanto aqueles que estavam a favor deles, como que estavam contra eles. Então é justamente isso, o fato de você não usar violência, você saber aonde você quer chegar, né, com as suas atitudes. Jesus, ele dá uma na galera ali no Sermão do Monte, né? Quando ele diz: olha, vocês antes achavam que era olho por olho, dente por dente, né? Então é com agressão, é com violência que vem, a resposta é essa. Daí ele fala: não, agora não, porque no reino de Deus as atitudes são diferentes. E, inclusive, você tem que amar o seu inimigo. Então, cara, é muito difícil isso, né? E você olhar para alguém que culturalmente, historicamente, sofreu anos e anos, e a pessoa virar e falar: pô, mas eu tenho que amar meus inimigos e viver a justiça do reino de Deus e tentar trazer isso pro agora, né? E não é no olho por olho, nem por dente, não é na briga, não é na violência, porque o ódio nunca é a resposta adequada, porque você percebe no filme mesmo que tem uma hora que as tribos que deveriam estar unidas começam a brigar entre elas. Então, cara, o povo que estava unido ali por causa do ódio de um personagem que veio e contaminou os demais, porque encontrou só eco no coração dos outros, que os outros já estavam nervosos também, né? Tem o personagem, eu esqueci o nome dele, que é o amigo do T'Challa, que tem um rinoceronte de animal de estimação lá. Ele já estava nervosinho, o coração dele já não estava mais ou menos. Aí vem o Killmonger, só alimenta mais ali o ódio no coração dele, e no outro, o que gera briga entre as tribos que antes eram um povo unido, rico e próspero, começa a brigar entre si. É como fala Romanos, né? 12:21 fala: tem que vencer o mal com o bem, né? E não andar na mesma moeda. Tá, gente, pra fechar, a conversa é muito boa, rendia muito mais, a gente escreveu muito mais coisa, a gente conseguiu fechar esse roteiro aqui com esses assuntos. Espero que tenha instigado vocês alguma coisa, mas, de novo, pra fechar, queria que cada um falasse aquilo que mais mexeu, que mais impactou, que mais te chamou a atenção no filme. Para mim, eu acho que muito mais que o filme é o que ele representa, né, para a população negra, que é o que ele falou no comecinho do vídeo. As crianças que souberam que assistir ficaram maravilhadas. Eu fiquei assim, eu nunca vi um filme com um elenco tão grande negro, então isso me fez voltar a quando eu era criança, eu não tinha ninguém para me identificar. E agora parece que é uma esperança, né? Que as coisas que vai ter mais representatividade. O que eu mais gostei, assim, eu acho que é a nobreza de caráter do T'Challa, que ele tem um exemplo de liderança e de empatia muito grande, assim, né? Porque todo mundo vai falar pra ele meio que não fazer aquilo que ele quer fazer, né? Que é abrir as fronteiras, ajudar o pessoal, mas ele é firme naquilo que ele acredita, né? Isso pra mim é um exemplo muito grande. Eu acho que a parte que mais mexe comigo é essa centralização de ideologias entre o T'Challa e o Killmonger,
em que o Killmonger tem uma abordagem muito agressiva em mostrar o que é certo, em mostrar o contexto histórico, e o T'Challa às vezes se silenciou. E o que o T'Challa conseguiu fazer foi unir essas duas linhas de pensamento, e isso me faz pensar que o nosso privilégio, no caso, é o acesso à informação, e que a gente pode sim combater o racismo no nosso dia a dia, buscando conhecimento, buscando sobre a cultura negra, assim evitando que a gente reproduza esses pensamentos racistas que estão fundamentados na nossa sociedade. Para mim o que chamou a atenção, que mexeu comigo, é muito parecido com o que o Danilo falou, assim. Tem a ver com o T'Challa, que é a postura dele. A hora da decisão dele, assim, de tipo, eu vou mudar. Ele vira pro pai dele e fala que o Killmonger é um monstro que nós criamos. A nossa omissão, a nossa mentira, o nosso silêncio em encarar essa realidade e ir contra ela fez isso. E eu vejo as várias vezes em que eu decido não me posicionar, não agir, e eu tenho que agir, né? Porque eu, como representante da imagem de Deus, onde eu estou envolvido, onde eu estou, eu tenho que ter uma postura diferente, eu tenho que ter uma atitude diferente, eu tenho um poder de fala, eu tenho um poder de influência que tem que ser usado, né? Inclusive, fruto disso que eu pensei, a gente está conversando disso nesse vídeo aqui. E eu espero que você pré-adolescente, aproveite, pense sobre isso e que cresça entendendo que você tem uma responsabilidade muito grande, que é de trazer o reino de Deus para cá, os padrões do reino de Deus, que é justiça, que não é preconceito, não é racismo, mas é igualdade, porque diante de Deus todos somos iguais. Cristo Jesus morreu por todos, para fazer todos aqueles que creem nele um povo só, e é isso que tem que ser o nosso papel. Muito obrigado, Isa, muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Areta. E para finalizar, né, Wakanda Forever aqui, né? É nóis, gente. Obrigadão.